Ubiratã e Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon. Era uma vez, 2, 3 mil milhões entre o início e o fim do planeta Terra, um povo que vivia livre em um vasto pedaço de terra dentro do planeta Terra, abundante em riquezas faunísticas, florísticas e amorosas. Esse povo chamava esse pedaço de terra de Pindorama. Em algum lugar do litoral de Pindorama vivia Ubiratã, uma criança que aprendeu com sua família de sangue e de convívio a respeitar a sua terra, reverenciar todos os seres vivos que ali habitavam, viver em comunhão e respeito com os humanos, os animais, os vegetais. Ubiratã aprendeu a plantar, colher, nadar, caçar, só caçar o que fosse consumir, não causar desperdício. Aprendeu a preparar o alimento, aprendeu que na sua comunidade os seres que ali conviviam dividiam as tarefas, de maneiras que cada qual pudesse auxiliar a comunidade de acordo com suas possibilidades, e partilhavam as conquistas, os aprendizados, os alimentos. Penso cá eu com meus botões. Que povo avançado, não é mesmo? Uau. Já praticavam o que hoje em dia é necessário que as comunidades pratiquem, mas que relutam em assim fazer. A milhares e milhares de distância de Pindorama vivia Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon. Sua terra tinha o nome de Porto Vrão. Em Porto Vrão, Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon não aprendeu a plantar, caçar, preparar o alimento. Para Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon, o alimento nascia no prato, que umas senhoras traziam em umas bandejas brilhantes. Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon não aprendeu a dividir tarefas. Foi ensinado ao pequeno menino que ele era superior. Sei lá por que achavam isso. E por isso, nasceu para ser servido, enquanto outros seres igualmente a ele, nascidos sobre o mesmo céu e a mesma terra, foram escolhidos para ser serviçais. Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon nem ao menos aprendeu a lavar a própria bunda, vejam só. E na sua terra era assim. O povo que trabalhava, nada tinha, e o povo que só mandava acumulava riquezas. Penso cá eu com meus botões. Que civilização atrasada, não é mesmo? Achavam eles, lá de Porto Vrão, assim como civilizações daquelas bandas, que porque em algum momento da história da civilização deles, na base da força, uns juntaram mais ouros que outros, poderiam mandar nos que tinham menos e sentir-se donos dos que ouro nenhum tinham. E assim seguiam as gerações pelas bandas de lá. Para os pais de Ubiratã, para sua comunidade, a maior riqueza era usufruir de tudo que Pindorama oferecia: água e comida farta. E conscientizando as novas gerações, Pindorama eternamente seria um lugar abundante, com uma comunidade vivendo em harmonia. Os pais de Ubiratã jamais fizeram planos de, sei lá, uma ideia louca, sair dali e querer, numa hipótese sem pé nem cabeça, dominar terras que não eram deles, na base da força. Em um surto, pensaram em dizer que terras que não eram deles agora seriam roubar os recursos naturais daquela nova terra, escravizar os habitantes daquela terra, querer impor sua cultura sobre os habitantes da nova terra. E se por algum acaso do destino, os seres que já viviam livremente há séculos e séculos nessa nova terra se recusassem a aceitar as leis de quem tinha acabado de chegar ali, eles poderiam, por exemplo, matar esse povo, escravizar esse povo, dizimar esse povo e apagar a sua história. Não! Os pais de Ubiratã e sua comunidade nunca sequer pensaram em uma coisa dessas. Quem pensaria isso, gente? Os pais de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon e sua civilização atrasada pensaram coisas do tipo. Coisa doida, né? Cismaram com o papo de conquistar, descobrir terras, índias, sei lá, uma confusão do caramba. Enchiam um navio com pessoas, mandavam para o mar, navios afundavam, gente morria, mas não gente da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon. O pessoal da família só dava ordens. Ninguém metia a mão na massa. O povo que trabalhava mesmo, gente maravilhosa, era o povo que a família de Miguel Xavier Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon achava que eram serviçais. Nesse caso, serviçais do mar. E por isso poderiam morrer ali de bobeira, tentando achar novas terras. No meio de navio que afunda e navio que segue, um dia, navios, sob as ordens da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon, chegaram ao litoral de Pindorama. Lembra? A terra de Ubiratã. A comunidade de Ubiratã não entendeu nada. Aqueles barcos enormes, mas o povo, bom, o que era, pensaram: vamos receber essa rapaziada aqui, devem precisar de ajuda. Receberam de braços abertos, como se recebe uma visita na sua casa.
Porém, no mesmo passo que a família de Ubiratã queria acolher, o povo, sobre as ordens da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon, queria mandar. A família de Ubiratã disse: Que é isso, meus novos amigos? Aqui é a nossa casa, fiquem à vontade e quanto tempo quiserem, mas sigam nossas regras. O povo amando da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon, mandando recados e recebendo resposta da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon, fala: Não, essa terra aqui tem muita coisa boa e nós queremos levar tudo. Queremos dominar, tá dominado, tá tudo dominado. Eu poderia continuar contando longamente essa história, que só mesmo na imaginação de algum escritor de ficção pode existir. Sabe o que acontece? Essa noite eu sonhei que estava andando na praia em Cabo Frio e achei um livro. O livro contava com outra conotação essa história que falo. E comecei a reparar que os nomes que o tal livro citava da parte do povo da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon, o povo que cismou e saiu da sua terra surtando e achando que eram donos de terras que não eram deles, querendo recursos naturais de terras que não eram deles. Vejam só, matando pessoas que ali viviam, apagando a história daquele povo. Esse livro trazia nomes dessas pessoas em placas de ruas, praças e até em escolas. Isso no sonho. Fiquei pensando, no sonho, que povo doido, né, gente? Por que escolher dar nomes de personagens de um livro de ficção e ainda homenagear as pessoas fictícias, claro, que chegaram em um lugar, destruíram, roubaram, mataram e apagaram as histórias dos que ali já viviam? Se fosse para homenagear alguém, mesmo que uma história fictícia, seria melhor homenagear as pessoas da comunidade originária dessa ficção, não é mesmo? Mas sonhos são confusos. Deve ser por isso. Por um instante, no sonho, pensei como seria ler um livro sobre a ótica da família de Ubiratã, contando como viviam em harmonia antes da chegada das esquadras da família de Miguel Xavier de Alcântara, Pascoal e Bragança e Bourbon. Como seria bom conhecer o nome, sobrenome, costumes, mas não de uma forma superficial. Conhecer na riqueza de detalhes, a linhagem, como chegaram, como viviam, suas regras, rituais. Ouvir histórias de como um povo hospitaleiro foi massacrado, como que guerreiros do seu povo resistiram. Quem eram esses guerreiros? Imagino que sobre a ótica da comunidade de Ubiratã, quem chega em um local, rouba, escraviza, mata, não deveria ser homenageado séculos depois. Quem deveria ser homenageado era o povo de Ubiratã. Isso no sonho, né, gente? Fiquei pensando que uma sociedade que homenageia por séculos seus algozes, ao invés de homenagear os que viviam livres, deve ter historicamente enraizado algo relacionado a amar, sofrer, sei lá. Acordei como em um susto, imaginando como seria louco uma realidade dessas. Levantei, fui na praia nadar. Na chegada, reverenciei o esplendoroso monumento à beira-mar, que ali está há séculos. Um índio com um arco e flecha na mão apontando para o mar. Embaixo uma placa: Ubiratã, guerreiro da tribo Tupinambá, chefiou a resistência. Quando pisquei os olhos, não tinha mais nada. Monumento esplendoroso, placa, nada. Só a praia. Acho que apagaram a história do meu povo.